Nós vamos prosseguir na nossa minissérie esta manhã, queridos. É o 4º domingo. E nós vamos falar de mais dois distintivos do pentecostalismo. Um dos aspectos de pentecostalidade no nosso pentecostalismo. Na semana posterior nós vamos prosseguir também na nossa série. E nesta manhã nós vamos falar sobre batismo no Espírito Santo. E na sequência, falando de distintivos pentecostais, batismo com o Espírito Santo seria a segunda mensagem dessa série, depois da primeira mensagem de introdução, que foi comigo. Mas nós achamos por bem, e de forma pedagógica e didática, falarmos sobre batismo no Espírito Santo, depois de nós falarmos sobre dons espirituais. E por que nós pensamos dessa forma? Porque geralmente quando nós pensamos em pentecostalismo ou pentecostalidade, o que vem rapidamente na nossa memória é a experiência do batismo com o Espírito Santo. E na verdade seria uma das evidências principais, um dos sinais principais do pentecostalismo, mas nós pensamos em falar sobre batismo no Espírito Santo essa manhã, 3 domingos depois, justamente para nós compreendermos que pentecostalismo ou pentecostalidade não é só falar em línguas. E eu falei sobre isso no primeiro domingo, vou finalizar falando sobre isso essa manhã novamente, e no enredo da mensagem nós vamos compreender isso. Mas pentecostalidade, irmãos, não é só viver uma vida de experiências sobrenaturais. Tem muito a ver com fundamento, tem muito a ver com a vida piedosa. Os irmãos lembram que um dos antecedentes do pentecostalismo é o movimento pietista, e os irmãos pietistas, eles são considerados como um grupo de irmãos piedosos ao longo da história do cristianismo moderno. E essa pentecostalidade, esse pentecostalismo, ele não se reduz apenas a nós termos experiências sobrenaturais derivadas do falar em línguas, mas uma vida piedosa, dedicada ao Senhor, uma vida de oração, uma vida faminta pelo Senhor. E, mais uma vez, eu encorajo os irmãos a, nesta minissérie, buscar ao Senhor por essa paixão, por esse zelo pela presença do Senhor, irmãos. Porque eu não sei vocês, nós cantamos agora pela manhã que nós ansiamos pelo retorno do Senhor. Mas esse desejo pelo retorno do Senhor não é um desejo de escapar simplesmente dos infortúnios dessa vida. Não é um desejo escapista de ir para o céu com medo de ir para o inferno. Mas é contemplar a face do Senhor, a face que nós, nesta era, antes de sermos arrebatados, nós já estamos contemplando. E essa pentecostalidade, irmãos, esse pentecostalismo fervoroso em nós, nos faz desejar o Senhor, o grande dia do Senhor. Mas esse desejo não é para escapar da pobreza, não é para escapar da morte, não é para escapar do pecado, não é para escapar das tristezas dessa vida, mas, como disse o apóstolo Paulo, ver o Senhor como um espelho que reflete. E um dia nós o veremos como Ele é. E essa vida fervorosa, irmãos, ela é o resultado de pentecostalidade. É por isso que nesta manhã nós vamos falar sobre batismo no Espírito Santo, conhecido também como a doutrina da subsequência. Então, batismo no Espírito Santo é conhecido também como a doutrina da subsequência, e já já nós vamos entender o que significa e por que o batismo do Espírito Santo é considerado como doutrina da subsequência. Obviamente é muito simples, é só a expressão metódica que traz esse aspecto um pouco mais intelectual, mas não é nada muito diferente do que nós estamos acostumados a ouvir. Agora, quando nós compreendemos, irmãos, essa expressão, batismo no Espírito Santo, se os irmãos puxarem na memória, vocês irão se lembrar que eu falei, no primeiro domingo dessa série, que existem pentecostalismos, e é literalmente pentecostalismos, plural. Existem vários tipos de pentecostalismos, assim como existem várias tradições cristãs. Nós falamos sobre isso também. Revisite lá a mensagem no nosso canal. Agora, dentro desses pentecostalismos, cada tradição
que embora seja pentecostal, ela enxerga batismo com o Espírito Santo de forma divergente, diferente. Não muito, mas existem algumas características que são peculiares a esses pentecostalismo. Como, por exemplo, a igreja metodista wesleyana, a igreja fundada pelo teólogo John Wesley, e John Wesley é um dos antecedentes do pentecostalismo. A igreja metodista, ela tende a enxergar batismo no Espírito Santo como segunda bênção. E aí nós já começamos a compreender por que batismo no Espírito Santo é conhecido também como a doutrina da subsequência. Mas veja, o metodismo enxerga batismo no Espírito Santo como segunda bênção. Ok? Mas nós não consideramos batismo no Espírito Santo como segunda bênção. Por quê? Por que nós pensamos que olhar para batismo com o Espírito Santo como segunda bênção é um equívoco, eu diria que um pouco teológico. Nada gritante, mas pedagogicamente, de acordo com um dos teólogos do pentecostalismo, por que nós não consideramos como segunda bênção? Porque todas as vezes que nós pensamos em segunda bênção, logo nós pensaremos na primeira bênção. Não é verdade? Se tem a segunda bênção, é porque existe a primeira bênção. Amém, irmãos? Glória a Deus. E essa primeira bênção é considerada como aquilo que nós chamamos de novo nascimento, conversão, nascer de novo. E veja, irmãos, essa é a principal, e eu diria que a única bênção necessária do Senhor para o homem caído. Porque uma vez nascido de novo, agora eu pertenço à família de Deus, e agora que eu pertenço à família de Deus como discípulo de Cristo, eu sou salvo da ira de Deus e da condenação eterna. Então, o novo nascimento é essa porta de entrada para aquilo que nós chamamos da bênção da salvação, ou da salvação. E por que batismo no Espírito Santo, pedagogicamente, nós não consideramos como segunda bênção? Porque se eu considero batismo com o Espírito Santo como segunda bênção, eu acabo que, de alguma forma, trazendo um tipo de equivalência ou de equiparação a batismo no Espírito Santo com conversão, como um novo nascimento. E se eu equiparo batismo no Espírito Santo como um novo nascimento, logo eu afirmo que batismo no Espírito Santo e novo nascimento é a mesma coisa, e na verdade são duas coisas completamente distintas. Alguém entendeu alguma coisa? Diga amém. Alguém balançou a cabeça ali. Eu vou repetir. Por que nós não consideramos batismo no Espírito Santo como segunda bênção? Por quê? Batismo com o Espírito Santo, ele não está no mesmo pé de igualdade de novo nascimento. Veja, irmãos, nem todo nascido de novo terá a experiência do batismo no Espírito Santo. Embora nós, como pentecostais, nós oramos para que pessoas sejam batizadas no Espírito Santo e experimente desse fervor do Espírito Santo e desenvolva o falar em línguas. Glória a Deus por isso. Nós oramos por isso. E quantos de nós vivemos essa experiência numa igreja, na nossa igreja, em casa, enfim, de diversas formas, alguns irmãos experimentaram desse batismo no Espírito Santo como sinal e evidência do falar em línguas. Mas nem todos os nascidos de novo viverão essa experiência. E por que não equivale? Porque não tem problema nenhum. Não tem absolutamente problema nenhum um nascido de novo, um regenerado não viver a experiência do batismo no Espírito Santo. De novo, é óbvio que nós vamos encorajar os irmãos que não são batizados no Espírito Santo a viverem essa experiência, porque nós vamos entender no que isso se implica na vida cristã. Mas, nascido de novo, que não viveu a experiência do batismo com o Espírito Santo, é salvo de igual modo. E aí eu finalizo esse aspecto para ficar mais claro ainda. Batismo no Espírito Santo não salva, novo nascimento salva. Eu poderia falar só isso, né? E dei uma volta. É coisa de pregador, irmãos. Amém? Então, o metodismo, ele enxerga batismo no Espírito Santo como segunda bênção. Até eu fiquei frustrado agora, que eu podia falar o que eu falei no final,
e já estava tudo resolvido, né? Meu Deus. É por isso que dizem que eu sou prolixo. A tradição reformada enxerga batismo no Espírito Santo, mas eu vou melhorar, irmãos. A tradição reformada enxerga batismo no Espírito Santo, não como nós enxergamos, obviamente. Por quê? Porque eles contemplam batismo no Espírito Santo na perspectiva do apóstolo Paulo. Aí eu vou abrir um parêntese para dizer que nós não temos nenhum texto bíblico que afirma que o apóstolo Paulo falou em línguas. Embora nós temos textos bíblicos que o apóstolo Paulo ele dá ênfase e ele fala dessa realidade. Então, batismo no Espírito Santo é amparado pelas Escrituras, e nós veremos isso essa manhã. Mas por que eu estou dizendo que não existe textos bíblicos que ampare o fato do apóstolo Paulo ter falado em línguas? Porque o apóstolo Paulo ele também escreve textos bíblicos que fala do batismo no Espírito Santo apenas como conversão, como novo nascimento. Isso vai ficar um pouco mais claro quando nós formos falar sobre as preposições dessa realidade. Mas a igreja reformada, bem como a igreja presbiteriana, igreja batista tradicional, igreja anglicana, essas tradições olham para o batismo no Espírito Santo e eles enxergam apenas como uma experiência de novo nascimento, de conversão. Tem algum problema nisso? Sim, não, para a gente. Para a gente, nós pentecostais achamos que é um erro teológico. Mas está tudo bem para eles. São salvos, são irmãos em Cristo e não tem problema nenhum. Mas eles enxergam batismo com o Espírito Santo equivale a novo nascimento. Dito isso, nós chegamos à tradição pentecostal. Como a tradição pentecostal compreende e enxerga batismo no Espírito Santo? Revestimento de poder. E nós temos textos bíblicos, é óbvio que é impossível nós lermos todos os textos bíblicos que amparam o pentecostalismo. Nessa manhã nós leremos alguns, mas tem um em questão que João Batista, ele diz: eu vos batizo, vamos lá, eu vos batizo com água, mas virá aquele que os batizará com Espírito Santo e com fogo. E esse fogo, ele é um símbolo principal do pentecostalismo. Você não vai ver um irmão tradicional presbiteriano orando para que o fogo do Senhor venha. É quase raro, impossível isso. Mas agora há pouco eu orava pelo nosso irmão Ariel, pedindo para que o fogo do Espírito Santo viesse sobre ele. Porque esse fogo, para nós pentecostais, contempla essa experiência pentecostal, essa experiência carismática, essa experiência sobrenatural. E quando nós pensamos em fogo, irmãos, dentro dessa perspectiva das experiências sobrenaturais, quantos dos irmãos, com certeza, já experimentaram a presença de Deus no corpo visível assim, e a ponto do corpo pegar fogo? Eu já vi nego, no culto do movimento de adoração, subir aqui no púlpito e começar a se contorcer e dizer que era o fogo de Deus. Era o fogo de Deus, sim ou não, irmãos? Era. Por que eu diria que não? Então, esse batismo no Espírito Santo, nós enxergamos como revestimento de poder. Agora a pergunta é, esse revestimento de poder é para quê? E aí eu abro um parêntese para trazer novamente a afirmação de que pentecostalismo não é apenas falar em línguas. Batismo no Espírito Santo, ou batismo na realidade do Espírito Santo, não é somente para falar em línguas, irmãos, e para rodar no Espírito. Por quê? Porque esse revestimento de poder, ele é para um fim específico, testemunho público do Evangelho. Então nós não podemos reduzir esse revestimento ou esse pentecostalismo a apenas experiências sobrenaturais individuais. E eu vou finalizar esse sermão com a frase que fala exatamente sobre isso, sobre nós compreendermos essa pentecostalidade em todas as suas nuances. Então, o pentecostalismo para o batismo no Espírito Santo para o pentecostal é aquilo que está descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder. Glória a Deus. Poder é sinal de pentecostalidade. Recebereis poder do Espírito Santo, aquele que é enviado de Deus, como
como aquele que é o selo da nossa salvação. E quando vocês receberem esse Espírito Santo, vocês receberão esse Espírito Santo como impacto na vida de vocês. Porque quando nós pensamos em poder, nós pensamos em impacto, irmãos. E esse impacto é em todos os aspectos da nossa vida, transformação, no intelecto, acesso de entrada à família de Deus, mas também esse poder é um poder que nos encoraja a viver uma vida apaixonada pelo Senhor. É um poder que nos leva a viver uma vida completamente dedicada ao Senhor e o Evangelho vivo, verdadeiro e eficaz. O Espírito Santo, irmãos, não é uma sensação. Você quer sentir sensação? Faz acupuntura, irmãos. Existem N experiências humanistas que vai te levar a experiências sensoriais. Mas o Espírito Santo é muito mais que uma experiência física. Ele é o próprio Deus. É por isso que Lucas, ele disse, vocês receberão poder, vocês receberão dínamos de Deus, vocês receberão a natureza de Deus, e esse poder vai repousar sobre a igreja de Cristo. Esse poder é o Espírito Santo, irmãos. E nós, pentecostais, traduzimos batismo com o Espírito Santo como revestimento de poder para um testemunho público do Evangelho. Nós pregamos o Evangelho com as nossas vidas. O mundo, o ímpio, ao olhar para nossas vidas, contempla um Cristo que morreu, mas ressuscitou. Por quê? Porque o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus, habita em nós. E esse Espírito em nós dá testemunho vivo de um Evangelho que salva e que transforma. Dito isso, irmãos, nós somos de tradição continuista. Existem dois tipos de tradições que nos diferem da tradição pentecostal da tradição reformada. Enquanto os reformados eles são sensacionistas, nós somos continuistas. Qual que é a diferença dessas duas expressões? Todo pentecostal é continuista e todo tradicional ele é sensacionista. Isso quer dizer que para os tradicionais, eles não creem nos dons do Espírito, aquilo que Pedro começou a falar há 2 domingos atrás, aquilo que eu estou falando agora exatamente, eles não creem que os dons espirituais, eles são para os dias de hoje. A teologia tradicional crê que os dons espirituais acabaram na era apostólica. Então, quando até o último apóstolo de Jesus Cristo, morto na ilha de Pátimo, João, quando João morre, é o fim. Aliás, apóstolo Paulo depois, né? Quando o apóstolo Paulo morre, é o fim dos dons espirituais. É o fim da glossolalia, nós vamos falar já já. É o fim da xenolalia. É o fim dos dons espirituais em todos os seus aspectos e contornos, como Pedro falou na semana passada. E alguns dons espirituais que os irmãos tradicionais, eles acreditam, eles traduzem de forma diferente com desrespeito às Escrituras. Não é como nós cremos, mas é como eles creem. Quem está errado, ninguém sabe. Mas eu sei que ele está errado. Quando eu digo isso que ninguém sabe, irmãos, é porque isso aqui não impacta na nossa salvação. Eu diria que impacta na nossa jornada cristã. Porque um crente revestido de poder, irmãos, ele persevera até o fim. Ele é capacitado a guardar a sua coroa. Queridos, de forma pedagógica, por que nós falamos e usamos a expressão batismo no Espírito Santo e não batismo com Espírito Santo? São duas preposições. Se os meninos conseguirem me acompanhar aí. Nós temos aqui no telão essas principais preposições que diferem. Muda alguma coisa? Não. Mas de forma pedagógica, como nós temos textos bíblicos que amparam essas duas realidades que nós vamos falar aqui agora, como nós temos textos bíblicos que amparam essas duas realidades, de forma pedagógica e que elucide a nossa compreensão a respeito desse assunto, nós pentecostais pensamos em batismo com a preposição no Espírito Santo e não do Espírito Santo, nem pelo, nem com. Alguém entendeu?
Glória a Deus por isso. Dito isso, a tradição reformada, os nossos irmãos tradicionais, eles não creem na expressão batismo no Espírito Santo. Eles pensam, eles creem na expressão batismo com o Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, ou batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, o apóstolo Paulo diz, não precisa abrir, acompanhe comigo aqui, porque são muitos textos. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único só Espírito. Então veja, em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único só Espírito. Eles traduzem batismo com o Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, ou do Espírito Santo, como um cristão sendo inserido na família de Deus. Agora que eu pertenço a Cristo, eu sou inserido na família de Deus por intermédio do batismo com o Espírito Santo. Traduzindo em miúdos, eles pensam que nesse batismo com o Espírito Santo passa a habitar em nós no momento do novo nascimento. Lembra, irmãos, que eu disse que batismo no Espírito Santo para nós é uma realidade e batismo com o Espírito Santo para os irmãos tradicionais é outra realidade. Para nós, revestimento de poder, para eles, novo nascimento. E essa preposição, batismo do Espírito Santo, ou com ou pelo Espírito Santo, eles estão se referindo a um batismo pelo Espírito Santo na realidade de ser introduzido pelo Espírito na igreja de Cristo, ou seja, novo nascimento. Ou seja, esse batismo tem a ver com conversão. O Espírito nos batiza, o Espírito Santo, tá? Esse batismo com ou pelo Espírito Santo é o batismo do Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo, nos inserindo e nos unindo à família de Deus. Agora, para nós, pentecostais, por que nós cremos na expressão, na preposição batismo no Espírito Santo? Porque parece que é confuso, mas nós cremos que esse batismo é o batismo de Jesus. Tá? Então, o primeiro batismo é o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo nos introduzindo na família de Deus, ao passo que nós cremos também nesse batismo. É por isso que batismo com o Espírito Santo é também compreendido como doutrina da subsequência. Já fica um pouco mais claro, irmãos. Então, esse batismo que nós cremos, que é o batismo no Espírito Santo, é o batismo de Jesus, porque ele ascende aos céus e nos batiza com o Espírito Santo quando ele envia o Espírito Santo que foi predito pelos profetas Isaías, Joel, Malaquias, desde o Antigo Testamento. Ou seja, esse batismo no Espírito Santo é conhecido como doutrina da subsequência. Por quê? Porque nós pentecostais cremos no batismo no Espírito Santo como segunda experiência após a conversão. Quem entendeu, diga amém. Irmãos, eu estou esperando um feedback para que esse tempo realmente, como está sendo, seja pedagógico e ao mesmo tempo encorajador. Então, nós cremos no primeiro batismo, que é o batismo do apóstolo Paulo. É o batismo que, por vezes, o apóstolo Paulo, ele usa textos bíblicos e que enfatiza e que dá veracidade a essa verdade, como o texto que nós acabamos de ler, o capítulo 12, do verso 13 de 1 Coríntios. Nós cremos nesse batismo que o Espírito Santo nos introduz ao corpo místico, à família de Deus, à igreja de Cristo. E nós entramos pelas portas da salvação por intermédio do novo nascimento. Mas também nós cremos no batismo no Espírito, que é esse revestimento. Ou seja, é a segunda experiência de alguém que nasceu de novo. Então veja, se nós estamos usando a expressão, irmãos, revestimento, é porque nós já estamos vestidos. Revestimento dá a ideia de você se revestir de uma realidade que você já vive. Ou seja, nós estamos sendo revestidos na realidade do Espírito, porque nós já somos salvos. Nós já entramos pelas portas do novo nascimento. Então, batismo no Espírito Santo, nós cremos como uma segunda
experiência, não como segunda bênção, mas uma segunda experiência que nos encoraja e nos posiciona nessa realidade de revestimento do poder do Espírito Santo. Mateus, capítulo 3, versículo 11, olha que texto maravilhoso e que enfatiza essa realidade. Eu vos batizo com água. João Batista, dizendo, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, se referindo a Jesus Cristo, é por isso que batismo no Espírito Santo é o batismo de Jesus na realidade do Espírito. João está dizendo, aquele que vem depois de mim, que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar ou de desatar, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Revestimento de poder. Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder. Então esse batismo no Espírito Santo é receber poder do mesmo. Dito isso, irmãos, um dos teólogos do pentecostalismo, o Frank McKeer, ele fundamenta a teologia pentecostal, pelo menos é o que também nós temos. O maior material exegético e de fundamento bíblico para a doutrina pentecostal está nos manuscritos de Lucas. Ou seja, a teologia lucana é a teologia que ampara o pentecostalismo. E veja, esse teólogo, ele cria parcialmente no batismo no Espírito Santo, embora sendo pentecostal. Lembra pentecostalismos? O olhar, ele diz que o olhar de Lucas para o batismo no Espírito Santo é um olhar carismático. É como desempenhar as minhas funções pelo poder do Espírito. O que Frank McKeer ele quer dizer? Que esse batismo no Espírito Santo não é só uma experiência de glossolalia ou de xenolalia. Não é só uma experiência de falar em línguas. É eu ser imerso na realidade do Espírito, e essa realidade é carismática, ou seja, é o resultado do carisma, do dom precioso do Senhor. E esse dom vem por intermédio da graça de Deus. E esse dom gracioso do Senhor, chamado carisma, batismo no Espírito Santo, como resultado desse carisma, é para que eu desempenhe as minhas funções como cristão pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, eu sou batizado nessa realidade do Espírito Santo e eu desempenho as minhas funções como discípulo de Cristo por intermédio do poder do Espírito Santo. Ou seja, irmãos, a nossa cosmovisão como discípulo de Cristo, ela não é comum. Ela deve ser a partir de um olhar pelo precioso poder do Espírito Santo. Ou seja, todas as realidades que nos cabem, ou todas as realidades da sociedade, o nosso olhar, ele deve ser um olhar pelo poder do Espírito Santo. É isso que o autor ele diz. E ele diz que o olhar paulino, dentro dessa realidade do batismo com o Espírito Santo, se referindo ao novo nascimento, ele é completamente soteriológico. Ou seja, está relacionado à doutrina da salvação. É como estar em Deus, pertencer a Deus e estar inserido no corpo de Deus. Ou seja, essa doutrina da subsequência tem a ver com uma segunda experiência. É uma experiência distinta e posterior à conversão ou o novo nascimento. Então veja, irmãos, a conversão, o novo nascimento, eles não se equiparam. São experiências completamente distintas. O novo nascimento implica na salvação. O batismo no Espírito Santo não implica na salvação. Mas não é porque o batismo com o Espírito Santo não implica na salvação que eu devo menosprezar o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque se o batismo do Espírito Santo é um dom de Cristo, ofertado por intermédio do Espírito, isso quer dizer que nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo com zelo, como disse o apóstolo Paulo. Diga amém, irmãos. Glória a Deus por isso. Então, o batismo no Espírito Santo é conhecido como doutrina da subsequência, por quê? Porque se trata de uma segunda experiência. Então, nós somos introduzidos na realidade do novo nascimento, e agora nós buscamos por esse dom que é acessível a todos nós. O dom do Espírito. O batismo no Espírito Santo, irmãos, ele é um revestimento de poder para um testemunho fiel e público do Evangelho.
E se ele é um dom de Deus, isso quer dizer que ele está acessível a nós. E nós devemos buscar por essa experiência. E nós que já vivemos essa experiência, nós devemos continuar a viver e a buscar por mais profundidade dentro dessa realidade. Por quê? Qual que é a diferença de um cristão que viveu a experiência, ou que vive na experiência do batismo no Espírito Santo, e de um irmão tradicional? Ambos têm acesso ao céu. Mas todo pentecostal, ele é um missionário em potencial. Todo pentecostal, ele é um evangelizador. Os maiores movimentos missionários e evangelísticos de toda a era vieram do movimento pentecostal. E o apóstolo Lucas, ele dá relato dessa realidade. Esse revestimento de poder do Espírito, ele nos posiciona, irmãos, como pregadores do Evangelho, como dispenseiros do Evangelho, como disse o apóstolo Paulo. É por isso que todo cristão que é batizado no Espírito Santo, ele não se contenta em apenas ser salvo. Ele é constrangido pelo Espírito Santo a trazerem outros para essa realidade do novo nascimento. E aí tem uma questão nessa realidade. Se nós não estamos sendo movidos à pregação do Evangelho, nós precisamos revisitar esse batismo no Espírito Santo. Dito isso, irmãos, esse revestimento de poder não equivale à conversão, não estão no mesmo pé de igualdade, embora seja dom de Deus, o revestimento não tem implicações com a salvação. É por isso que a experiência do batismo no Espírito Santo é a experiência pós-conversão. Agora veja, nós temos uma teologia que combate a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Uma teologia que combate essa realidade de uma experiência subsequente, em seguida do novo nascimento. E por vezes nós vamos encontrar teólogos usando textos bíblicos para combater essa realidade que nós cremos, do falar em línguas, por exemplo. E nós encontramos e amparamos toda a doutrina do batismo no Espírito Santo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Veja o que diz Números, capítulo 11, versículo 25. Abre a sua Bíblia, por favor. É o primeiro texto que nós vamos abrir essa manhã. Números, capítulo 11. A partir do versículo 25. E aqui, ao mesmo tempo que nós fundamentamos, os textos que nós vamos ler agora, a partir de agora, ao mesmo tempo que nós fundamentamos a doutrina do batismo no Espírito Santo, esses textos bíblicos, eles servem também de apologética, de defesa para essa doutrina. Por quê? Vejamos. O batismo no Espírito Santo, nós vamos ver ele em evidência a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo ele é imerso na realidade quando a igreja é imersa na realidade do Espírito Santo. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é a experiência principal do Espírito Santo com a igreja. Mas no Antigo Testamento, os textos que nós vamos ler agora, nós veremos pequenas aparições, pequenos focos e únicas manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento, revelando aquilo que acontecerá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ainda na realidade da antiga aliança. Veja, versículo 25 do capítulo 11. O Senhor desceu na nuvem. Irmão, isso aqui já começa a ser sobrenatural e pentecostal, porque o texto está dizendo, e o Senhor desceu na nuvem. Experiências sobrenaturais, ou seja, experiências sobre-humanas. E lhe falou. Ou seja, isso aqui é Moisés falando. Isso aqui é o Senhor falando a Moisés. E tirou do Espírito que estava sobre Moisés, e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles profetizaram, mas depois nunca mais tornaram
a fazer. Versículo 26. Entretanto, 2 homens, chamados Eudade e Medade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito Santo também veio sobre eles, e eles profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu, esse jovem aqui é Josué, correu em direção a Moisés e disse: Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era um auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés disse: você está com ciúmes? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e profetizasse, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre todos eles. Irmãos, o que está acontecendo aqui em Números capítulo 11? Moisés liberta o povo do Egito, todos nós já sabemos dessa realidade. O povo se multiplica. Moisés é o líder solo, carreira solo, é o principal líder desse povo que se multiplicou no deserto. E chega um momento que Moisés ele não dá conta mais de liderar o povo. Muitos problemas. E Moisés é orientado a separar 70 homens. E esses 70 homens, eles seriam separados para auxiliar Moisés a gerenciar o povo, a liderar o povo. Agora, olha só o que o texto disse, que o Senhor tirou do espírito que havia sobre Moisés e repartiu com esses 70 homens. E quando esse espírito foi retirado de Moisés e caiu sobre esses 70 homens, eles começaram a profetizar. Diga comigo, elocuções proféticas. Elocuções proféticas é o mesmo que profetizar ou o mesmo que falar em línguas. Quando o Espírito Santo cai sobre esses 70 homens, eles começam a profetizar. Só que aí tem mais 2 homens, Eudade e Medade, eles estão no meio do povo, enquanto esses 70 estavam à porta da tenda da aliança. Esses 2 homens que foram convocados também por Moisés, não sei por qual motivo, eles não estavam junto aos 70, eles não se juntaram, mas eles estavam no meio do povo, no meio do arraial. E ao mesmo tempo que o espírito que o Senhor tirou de Moisés, que cai sobre os 70, enquanto os 70 estavam profetizando, irmãos. Experiência de glossolalia, ou talvez xenolalia, ninguém sabe, mas tem a ver com uma experiência de profetizar, ou seja, do falar, elocuções proféticas. Enquanto eles falavam em realidades sobrenaturais, à porta da tenda da aliança, Eudade e Medade estavam no meio do povo também profetizando. Certamente eles estavam fazendo alguma coisa aleatória. E o Espírito Santo também cai sobre esses 2 e eles começam a profetizar depois que o Espírito Santo cai sobre eles. Agora veja, o que nós temos em comum nessa realidade? E o que nós temos em comum em Números capítulo 11 e nos textos que nós leremos agora? É que toda vez que o Espírito Santo cai sobre alguém, é inevitável o profetizar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, quando o Espírito cai sobre eles, o que acontece? Línguas como de fogo repousaram sobre cada um deles. Joel, capítulo 2, versículo 28, o profeta Joel, ao olhar para Números capítulo 11, ele profetiza: eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, filhos e filhas profetizarão. Então, quando nós usamos a expressão profetizar, nós cremos e traduzimos a expressão falar, porque é impossível profetizar com a boca fechada. É impossível falar com a boca fechada, irmão. Com exceção das pessoas que não falam. Ou seja, existe uma associação em Números capítulo 11, em Joel capítulo 2, versículo 28, em Lucas capítulo 1, do versículo 39 e o versículo 67, que é a experiência de quando Maria vai visitar Isabel. Maria vai até a casa de Isabel. Quando Maria chega às portas da casa de Isabel, o bebê que estava no útero de Isabel, João Batista, e o texto diz que primeiro João Batista ele se movimenta no útero de Isabel. E já é uma experiência milagrosa porque Isabel não podia ter filhos. E outra experiência milagrosa porque Maria, adolescente, estava grávida. E quando Maria
alguns acreditam que era prima de Isabel, quando elas têm contato uma com a outra, o bebê chamado João Batista, ele se move no útero de Isabel, Jesus se move no útero de Maria, e o texto diz, versículo 39 do capítulo 1 de Lucas, que Isabel começa a profetizar. Em alta voz ela exclamou, bem-aventurada és tu, Maria. O texto diz que ela profetiza. O texto diz que em alta voz ela exclama. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós encontramos essa mesma realidade. Agora, o que é que tem de comum nesses textos bíblicos, irmãos? E que fundamenta e que ampara a doutrina do batismo no Espírito Santo na experiência do falar em outras línguas. É que todas as vezes, ou a maioria das vezes, que o Espírito Santo ele caiu sobre irmãos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, eles profetizaram. Capítulo 1 ainda de Lucas, versículo 67. Zacarias, ele não crê que Isabel teria um filho. E por causa da sua incredulidade, Deus faz com que Zacarias ficasse mudo por alguns dias. E depois que Deus tira a mudez, não sei se existe essa palavra, de Zacarias, o texto diz que ele começa a profetizar. Só que ele só começa a profetizar quando o Espírito Santo cai sobre ele. E ele vê os sinais e maravilhas do Senhor. Ou seja, elocuções proféticas, como resultado do cair ou do derramar do Espírito Santo, acontece desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. É por isso que nós cremos no batismo com o Espírito Santo como um sinal e evidência do falar em línguas. Irmãos, ainda que as outras tradições pentecostais, tradições cristãs, tentem negar essa experiência, é impossível, está nas Escrituras. O poder de Deus caiu sobre os 70, eles profetizaram. Os 2 que estavam no arraial, profetizou. Cai sobre Isabel, ela profetiza. Joel profetiza que esse mesmo Espírito seria derramado. Agora é uma profecia. Esse Espírito que caiu em números sobre os 70, e o texto diz que nunca mais esses irmãos, esses 72 irmãos profetizaram, nunca mais. Foi uma experiência única. Joel está dizendo, agora esse Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Essa expressão sobre toda a carne, ele está dizendo o seguinte, sobre todos aqueles que vierem a crer em Jesus Cristo e desejarem essa experiência. Aí ele diz, filhos e filhas profetizarão. Jovens terão visões. Dito isso, nós vemos uma associação do Espírito Santo junto com a fala impulsionada pelo Espírito. E aí nós começamos a compreender esse batismo no Espírito Santo como sinal e evidência do falar em línguas. É uma fala completamente impulsionada pelo Espírito, irmãos. E com todo respeito, eu não falo a hora que eu quero. Nós criamos essa mentalidade de porque eu recebi o dom de falar em outras línguas, eu oro a hora que eu quero. E biblicamente, nós encontramos textos bíblicos que amparam essa realidade do falar em outras línguas quando eu sou impulsionado pelo Espírito. Agora é óbvio que esse impulsionado pelo Espírito tem a ver com sensações físicas. Esse impulsionado pelo Espírito também tem a ver com convicções espirituais. Não é bem quando eu quero falar. Mas também não tem cerimônia para eu falar. É um pouco complexo isso. Mas desde que eu compreenda que o falar em outras línguas tem que ser impulsionado pelo Espírito. Porque se não for impulsionado pelo Espírito, não edifica. Então, batismo no Espírito Santo é um dos principais distintivos pentecostais, embora não seja o único, mas é um dos principais distintivos pentecostais. Por quê? Porque quando nós somos impulsionados pelo Espírito Santo, irmãos, nós falamos em idiomas que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, ele chama de língua dos anjos. E o Frank McKee, ele diz que o batismo no Espírito Santo é uma
é uma evidência ou um sinal distintivo por excelência do pentecostalismo. Ou seja, o que caracteriza um pentecostal é o batismo no Espírito Santo. Irmãos, por que eu estou dando ênfase a essa realidade? Porque se você abrir a internet, o que mais você vai enxergar são irmãos de outras tradições, dizendo que aquilo que nós cremos não está amparado nas Escrituras. Irmãos maduros, teólogos completamente posicionados e homens de Deus da nossa nação e ao redor do mundo, combate essa realidade que nós cremos e que não é fruto de uma experiência emocional, como alguns esses dias dizia pela internet que pentecostalismo é fruto de experiências emocionais, é fruto de emocionalismo. Pentecostalismo é desde Números capítulo 11, Joel capítulo 2, Lucas capítulo 1, Atos capítulo 2, Atos capítulo 10, Atos capítulo 18. Então, Frank Maquia, um teólogo pentecostal, ele afirma que o batismo no Espírito Santo, como evidência no falar em línguas, é um distintivo principal do pentecostalismo. Ou seja, o que nos distingue da forma de como nós cremos no batismo no Espírito Santo das outras tradições é o falar em línguas. E aí nós chegamos à realidade daquilo que o apóstolo Paulo ele chama em 1 Coríntios de variedade de línguas. Então, se eu recebo o poder do Espírito Santo como um revestimento, e eu respondo a esse poder falando na língua dos anjos, o apóstolo Paulo chama isso de variedade de línguas. E o que significa variedade de línguas? O dom de variedade de línguas, Pedro falou sobre isso, ou diversidade de línguas, é a capacidade sobrenatural dada por Deus a uma pessoa para falar em idiomas que ela não aprendeu naturalmente, ou seja, o falar em línguas não é um idioma aprendido. Abro parêntese para dizer, se a tua línguas estranhas, como nós chamamos, ela é misturada e ela tem semelhança com as línguas estranhas dos seus irmãos, não foi Deus que te deu. Porque essa experiência do falar em outras línguas é dada pelo Espírito. Não é um idioma aprendido. Irmãos, não se aprende a falar em línguas. Se você não recebeu, não se contente em não ser recebido. Ore e peça ao Senhor. Mas se você não recebeu, ou você que supostamente recebeu, busque testificação do Espírito. Por quê? E nós somos, por muitas vezes no passado, submetidos a experiências um tanto constrangedoras. Quer receber batismo com o Espírito Santo? Quero. Começa a falar, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E daí, de repente, o irmão estava, glória a Deus, aleluia. Foi batizado aqui, ó. É. Ou então o irmão, por ser muito pressionado pelo pregador, começava lá, em idioma de criança, de bebê, irmão, que está aprendendo a falar. Não é idioma celestial. Por isso, falar em línguas não é um idioma aprendido. Línguas humanas e conhecidas pelo falante. Aqui nós distinguimos essas variedades de línguas. Então veja, falar em línguas não é um idioma humano e ele não é aprendido, porque ele é dado pelo Espírito, concebido pelo Espírito. Agora, nós temos duas realidades desse falar em línguas. A primeira realidade é a xenolalia, que tem a ver com línguas humanas conhecidas pelo falante. O que isso quer dizer, irmãos? O que isso quer dizer? Que embora essas línguas é dada pelo Espírito, a xenolalia é um dom, uma capacidade do Espírito dada ao cristão a falar um idioma que ele nunca aprendeu. Eu não estou falando do idioma celestial, a língua dos anjos. Eu estou falando de um idioma nativo. É como se o Espírito Santo descesse agora sobre um irmão nessa casa
e ele começasse a falar em mandarim. E o outro começasse a falar inglês. E aí é óbvio que a xenolalia, obrigatoriamente, requer alguém com um dom de interpretação de línguas, para se levantar e interpretar essas línguas. E dizer aquilo que o Espírito Santo está profetizando através desse irmão que nunca estudou inglês e agora foi tomado pelo Espírito Santo e está profetizando em inglês. Isso aconteceu e nós veremos em Atos dos Apóstolos. Isso aconteceu, irmãos. Isso não aconteceu só na história da igreja primitiva, isso aconteceu e acontece ao longo da história da tradição cristã, até os dias de hoje. E a segunda experiência, já nós vamos entender um pouco mais sobre xenolalia, rapidamente. E a segunda experiência do variedade de línguas é a glossolalia. Então nós temos xenolalia e glossolalia. A glossolalia tem a ver com línguas espirituais que não têm correspondência conhecida em idiomas humanos. É também chamado de língua dos anjos. Agora, xenolalia e glossolalia. Existem pessoas que receberam o dom de línguas quando foram batizadas no Espírito Santo, mas não receberam variedade de línguas. Você recebeu o batismo no Espírito Santo naquele dia lá, há 2 anos atrás, e você fala nessa mesma língua até hoje. Isso não é variedade de línguas. Variedade de línguas é quando você é compelido pelo Espírito e você recebe novos idiomas espirituais. E aí você sai orando no Espírito, falando em outras línguas de forma disparada. Não é aquela língua repetida. Então nós temos 2 variações do glossolalia. A língua que você recebeu no dia que você foi batizado no Espírito Santo, aquela experiência sobrenatural, e você fala ela até hoje, ou ao passar do tempo você foi exercitando essa experiência, a ponto do Espírito te conceder por dom gratuito variedade de línguas. E aí nós temos irmãos que são, uma pessoa que fala mais de um idioma, como é que chama? Poliglota. Tem irmão poliglota espiritual. E o poliglota espiritual é esse irmão que tem variedade de línguas. Enfim. É bom, irmãos. Quem já viu essa experiência assim, poliglota espiritual? Quem mais? Vamos lá, irmão, levanta a mão. Quem não recebeu? Agora, qual que é o objetivo desse dom? A oração em línguas é para edificação pessoal. O objetivo do dom da oração em línguas é para a edificação pessoal, de acordo com 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Paulo diz, quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 ainda. Pois se eu oro em língua, meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, a oração em línguas, ela nos edifica, porque o próprio Espírito de Deus ora por nós. Irmãos, quem já viveu a experiência de sair de um tempo de oração depois de ter orado em línguas e se sentindo um megazord espiritual? Você sai se sentindo poderoso, irmãos, edificado. Você pensa, esse momento foi muito bom. Depois de ter passado 1 hora, 30 minutos orando em língua, você fala, Deus, obrigado, e você sai com aquela sensação do fogo do Espírito dentro de você, extremamente edificado, depois de ter orado em línguas. Por quê? Paulo está dizendo isso, quem ora em línguas, a si mesmo edifica. E Paulo diz no capítulo 14, versículo 14, quando eu oro em línguas, o Espírito Santo ora por nós. Agora, por que depois de orar em línguas, a gente sai com aquela sensação, orar de verdade, irmão, a gente sai com aquela sensação de encorajado, de renovado? Porque o Espírito Santo, ele orou por nós, segundo as realidades que nós mesmos não teríamos capacidade de orar. Irmãos, nós vamos orar, e orar todos os dias, nós não vamos aprender a orar. É por isso que a W. Tozer, ele diz, ore e continue orando, até começar a orar de verdade. E quando nós oramos em línguas, o Espírito, ele ora por nós em realidades que nós não saberíamos orar diante de Deus. O Espírito Santo,
ele faz petição por intermédio do nosso espírito a Deus, que nós não teríamos capacidade de pedir a Deus. É por isso que a oração em línguas, ela nos edifica, e esta manhã eu quero te encorajar a voltar a orar em línguas, através do estímulo do Espírito. Primeiras Coríntios capítulo 14, versículo 27. O objetivo do dom de línguas é também a edificação da igreja. E Paulo diz, se porém alguém falar em línguas, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Eu abro um parêntese para nós compreendermos isso aqui. O apóstolo Paulo, ele não está condenando a experiência do falar em línguas. O apóstolo Paulo está trazendo ordem para a igreja de Corintos. Quem era a igreja de Corinto, irmãos? E eu já finalizo nessa realidade. A igreja de Corintos é conhecida como a igreja dos dons. A igreja de Corinto é conhecida como a igreja, irmãos, que possuía todos os dons. Os dons que Pedro falou na semana passada, e esse dom em específico que eu estou falando essa manhã, o dom de falar em outras línguas. A igreja de Corinto era uma igreja poderosa. Todo tipo de dom os irmãos tinham dentro da comunidade. Eu diria que é a igreja mais capacitada pelo Espírito do Novo Testamento, embora a mais problemática. Por que é mais problemática? Porque quando nós pensamos em dons do Espírito, nós pentecostais, na maioria das vezes, interpretamos dom do Espírito para nos promover. E nós pensamos que o que tem variedade de línguas é maior do que o que fala só uma língua pelo Espírito. E nós pensamos que aquele que interpreta línguas é mais espiritual daquele que só fala em línguas. Nós consideramos em escalas progressivas os irmãos que possuem mais dons na comunidade. Quanto mais dom ele possui espiritual, mais crente ele é. E dom espiritual não caracteriza santidade. Você pode ser intérprete, ter o dom do discernimento de dons, falar em variedade de línguas, ser tomado pelo Espírito em xenolália, mas isso não quer dizer que você é crente e testifica do próprio Espírito de Deus. É por isso que, concernente a dons espirituais, nós somos cautelosos. Porque dom espiritual engana, irmãos. Dom espiritual se tornou um problema para a igreja de Corinto, e não será um problema para nós? E daí, em algum momento, nós seremos taxados como aqueles que não creem. Pelo contrário, nós cremos, mas com cinto de segurança e com airbag. E óbvio, com as escrituras abertas. Porque a igreja que mais possuía dons do Espírito foi uma das igrejas mais problemáticas. Irmãos, certamente o mesmo irmão que estava interpretando línguas e estava dormindo com a mulher do pai. Na igreja de Corinto. O mesmo irmão que estava orando em línguas gerou dentro da comunidade partidarismo. Não, eu sou do grupo de Paulo. Eu sou do grupo de Apolo. E os mais descrentes diziam, eu sou do grupo de Jesus. Uma igreja que possuía certamente todos os dons espirituais. Então percebe, irmãos, que dom espiritual não é atestado de piedade. Dom espiritual não é atestado de santidade. Dom espiritual não é atestado de vida cristã centrada em Cristo. Você pode interpretar sonhos como José, embora não exista esse dom. Você pode interpretar sonhos. Não sei nem como. Mas você pode. Por intermédio do Espírito. Também não sei nem como ainda. Preciso continuar estudando a Bíblia para entender como é isso. Mas isso não garante que você é salvo.
Porque naquele dia, muitos dirão, Senhor, eu profetizei em seu nome. E o Senhor dirá, para trás de mim, porque eu não vos conheço. Balaão profetizou, irmãos. E era um homem extremamente pagão. E o Senhor usou os lábios de Balaão. Nós buscamos os dons do Espírito, desde que os dons do Espírito não tomem o lugar da centralidade do Evangelho nas nossas vidas. Desde que os dons espirituais não sejam medidos no mesmo pé de igualdade do novo nascimento. O falar em línguas é fundamental na nossa experiência, mas não nos salva. E eu não estou te desestimulando. Eu estou te encorajando biblicamente a você colocar os dons espirituais no lugar dele. Porque embora venha de Deus, você pode corrompê-lo. E eu finalizo aqui, nós continuamos na semana que vem.